se vai plantar e sabe também o tempo de colher. Mas Salomão aqui ele observa algo muito interessante, porque aquele que vive no campo, se ele olhar, né, para o vento, se ele começar a observar que o tempo que o vento está ficando mais forte, provavelmente perto está uma tempestade. E dependendo do tamanho da semente, principalmente na época de Salomão, porque nos dias de hoje nós sabemos que tem as máquinas agrícolas, né, que plantam, que colhem e por aí se vai. Mas naquela época a terra era arada, era adubada, era preparada e toda a semeadura era feita às mãos. E quando o vento estava muito forte, talvez a semente sendo lançada, ela não iria cair no lugar aonde o agricultor desejava. Então ele deixava passar o quê? Aquele vento forte para poder semear a sua semente. E quando a semente ela germinava, ela crescia, ela frutificava, chegava a época da colheita. E nós sabemos que na época da colheita, provavelmente, o homem do campo olhando para o céu e vendo as nuvens escuras, vendo o vento assoprar, ele não saía para fazer a colheita, porque poderia perder toda a sua colheita, toda a sua plantação. Mas aqui nós aprendemos com a palavra de Deus, no mundo espiritual, Deus está falando comigo e com você. Deus está falando que não é para você olhar para o tempo, não é para você olhar para o vento, não é para você olhar para as nuvens, não é para você ter medo da tempestade. Deus está falando para você: semeia no vento, porque na tempestade você vai colher com fartura. Bate palma e glorifica o Senhor Jesus. Eu já vi pessoas chegarem e dizer: pastor, ora por mim porque o vento está soprando muito forte dentro da minha casa. Uma forma da pessoa se expressar devido a uma grande luta, uma grande batalha que ela está passando, é assim? Ela fala: olha, o vento está soprando dentro da minha casa. Outros dizem: o vento está soprando lá no setor, né, da onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho. Outras pessoas dizem que o vento está soprando na sua área sentimental, muitas das vezes nas suas finanças. Então existem várias áreas na vida do ser humano que às vezes o vento começa a soprar. E o que me chama a atenção, uma certa feita, Jesus, ele estava com seus discípulos dentro de uma embarcação. É um relato bíblico que vocês conhecem de cor. E Jesus estava dentro daquela embarcação, ele estava muito cansado. Ele desceu para o porão do barco, deitou e dormiu. Sabe, na minha visão, segundo o meu coração, porque não está escrito assim na Bíblia, eu fico imaginando, o vento começou a soprar, começou a ficar forte. Talvez algum dos discípulos
resultado. Eles foram chamar o mestre. Mas por que não chamaram o mestre antes? Pegamos esse exemplo para as nossas vidas, porque muitas das vezes existem problemas que podem se tornar grandes tempestades. Aí, em vez de nós procurarmos um mestre, buscarmos a orientação de Deus, nós queremos resolver da nossa forma, queremos fazer do nosso jeito, ou talvez começamos a pensar: não, eu já passei por uma situação idêntica a essa e eu consegui vencer, essa ainda nada, eu vou vencer também. Mas nós sabemos que a tempestade, ela muitas das vezes ela pode de repente diminuir, ou de repente ela pode tomar uma proporção de grande destruição. E o mar estava muito revolto, as ondas entrando no barco. Eles foram até o mestre e disse: mestre, o senhor não se importa que nós venhamos perecer? Em outras palavras, mestre, nós estamos tirando água do barco, estamos fazendo de tudo para poder nos salvar, e o senhor está aí dormindo? Por que não procuraram Jesus antes? Às vezes o vento sopra na minha e na sua vida, às vezes a tempestade entra dentro da nossa casa, e o culpado de tudo isso somos nós, porque a embarcação muitas das vezes representa a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Jesus, Ele está conosco, e é bíblico, Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa que Ele fez. Então, se tem vento ou não, se tem tempestade ou não, Ele está com você. E às vezes nós nos esquecemos disso. E Jesus, Ele levanta e vai até a proa do barco, e Ele dá uma ordem para o vento, Ele dá uma ordem para o mar: vento, cala-te, mar, acalma-te. E na mesma da hora vem a bonança. Chega a bonança. E Jesus chama a atenção deles: homens de pequena fé. Jesus chamou a atenção deles por quê? Porque eles viram Jesus realizar grandes milagres. Talvez nem precisava acordar o mestre, era apenas abrir a boca e começar a clamar a Deus: falar: Deus, nós estamos com teu filho aqui dentro da embarcação, cuida de nós, nos livra desse mal, nos livra dessa tempestade. Mas quando o negócio estava feio, que eles viram que o barco ia afundar, eles viram que não ia dar jeito, aí foram, aleluia, atrás do mestre, foram acordar o mestre. E que nós possamos tomar exemplo para as nossas vidas. O vento às vezes ele está brando, mas o ser humano ele conhece. Quando você vai se deitar à noite, quando chega a noite, você olha para o céu e vê o céu estrelado, a primeira coisa que você vai pensar ou dizer: amanhã vai dar sol, porque o céu está todo estrelado. De repente o céu está estrelado, mas o tempo vira, e aquele sol que você esperava não aparece. De repente você vai acordar com uma grande, terrível tempestade que você não esperava. E assim também é nas nossas vidas. Tem momentos nas nossas vidas que está tudo bem. Tem momento que o mar não está revolto. Tem momento que o vento não está soprando, está tudo bem. Mas de uma hora para outra, as coisas desandam. De uma hora para outra você se sente como se estivesse no fundo de um poço, gritando, pedindo socorro, e ninguém te ajuda. De uma hora para outra, nós sabemos, tem pessoas que têm medo de trovão, outros têm medo de relâmpago. Eu tenho medo do relâmpago, porque ninguém sabe onde ele vai cair. Tem gente que vai se esconder do relâmpago logo debaixo de uma árvore. É um lugar que é onde a pessoa quer morrer se esconde debaixo de uma árvore. Porque se o relâmpago tiver de cair, vai cair numa árvore, que vai servir como terra para a energia do relâmpago. E tem pessoas que morrem de medo de trovão. Então a tempestade, ela causa pavor. A tempestade, ela traz medo. Eu
você. Aleluia. Você não está sozinho. Obrigada. O vento pode estar soprando, o mar pode estar agitado, você não está só. Jesus parece até que ele está dormindo, sabe? Aquele momento que você ora, que você clama, parece que ele não está te vendo, não está te ouvindo, mas ele está ali no barco. No momento certo, ele vai levantar as mãos, vai abrir a boca e vai ordenar ao vento para parar e ao mar para se acalmar, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Bate o povo, glorifica o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que há momentos nas nossas vidas, existe tempestade que ela vem, porque às vezes nós procuramos ela. Tem um ditado no mundo que diz que aquele que planta vento colhe tempestade, mas é verdade. Tem pessoas que vivem semeando vento e vai colher tempestade. Tem coisas que não é nem Deus nem é o diabo. Nós mesmos procuramos às vezes o mal com as nossas próprias mãos. E tem pessoas que às vezes passam por um momento difícil, uma grande tempestade, simplesmente porque desobedece a Deus. A história de Jonas, todos conhecem a história de Jonas. Deus dá uma ordem para Jonas, o que ele resolve fazer? Fugir. Achava ele que iria fugir da presença de Deus. Se você for ao fundo do mar, lá Deus está. Em qualquer lugar que você estiver, lá Deus está. Deus está em todo lugar. Não há lugar onde Deus não esteja. Amém. Se esconder de Deus. Porque os ninivitas eram uma nação má, perversa, cruel. Era uma nação que derramava sangue inocentes, era inimigo de Israel. Jonas achou que a misericórdia de Deus não podia chegar até aquele povo mau, mas chegou. Deus estava dando uma oportunidade aos ninivitas através da vida de Jonas, mas ele escolheu fugir. E quando ele entra dentro da embarcação, aqueles que não tinham nada a ver com a história acabou sofrendo algumas consequências por causa da desobediência de Jonas. Às vezes tem pessoas que podem sofrer consequências terríveis por causa da minha desobediência. A minha família pode sofrer consequências por causa da minha desobediência. Porque nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Uma das coisas que os cristãos estão perdendo nesses últimos dias é temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é a sabedoria de todas as coisas. Quando nós tememos a Deus, pode ter certeza que vento não vai te matar, vento não vai te destruir, a tempestade pode até chegar até você, mas ela não terá poder sobre a tua vida se o temor de Deus estiver no seu coração. Aleluia. Muitos perderam o temor a Deus. E é uma coisa que nós temos que dar, irmãos, nós oramos, mas pedimos de tudo para Deus. Tem gente que pede emprego, outros pedem saúde, e se pede isso, se pede aquilo, e nós esquecemos de pedir a Deus: Senhor, me fortaleça, me capacita, não me deixes perder o temor. Todo cristão que perde o temor, o Espírito de Deus não está mais na vida dele. Pecado para ele não é mais pecado. O rei Davi, o salmista Davi, depois que ele comete os pecados que estavam ocultos aos olhos da nação, mas não estavam ocultos aos olhos de Deus, quando o profeta vai até ele para chamar a atenção dele, ele faz uma oração. Ele fala na sua oração: Deus, não tira de mim teu espírito, não me deixes perder o teu espírito. Quando o Senhor olhar para mim, não olha como um homem olha para o outro, olha para mim com um olhar de misericórdia. Davi não queria perder o Espírito Santo e não
destrói. Nós sabemos que existe tempestade que destrói. Dois países que mais sofrem com tempestade: Japão e Estados Unidos. Quantas vezes nós já vimos nos jornais furacões, tufões, arrancando casa, destruindo cidades inteiras? Quantas vezes nós já vimos tantas vidas sendo ceifadas por causa dessas tempestades? E às vezes são tempestades, por mais que hoje a tecnologia, a meteorologia avisa, não tem como escapar dela. Ela vem destruindo tudo, e às vezes não dá tempo nem de se esconder. E assim é comigo e assim é com você. Às vezes parece que está tudo bem, e de repente o tempo pode mudar. Espiritualmente falando é assim também. É por isso que temos que temer a Deus, estar na presença de Deus, obedecer a Deus. Porque quando o vento virar, quando a tempestade chegar, nada de mal vai acontecer com você, nem na tua casa e nem na tua família. Porque aquele que manda a tempestade, Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia. Ele é o Senhor da tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, por que esse vento? Por que essa tempestade? Muitas das vezes é para você aprender, aleluia, ser mais dependente de Deus. Abaixar o nariz, seremos hipócritas, arrogante. Tem muito crente que é metido a besta, acha que é dono de si mesmo, e não é desse jeito. Temos que aprender que somos servos, e servo não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor manda. Jonas entrou numa tempestade, levou um navio na tempestade, levou os marinheiros na tempestade, porque desobedeceu a Deus. Mas mesmo desobedecendo a Deus, ele fez o que ele tinha que fazer. Porque se não fizer por bem, vai de qualquer jeito vai ter que fazer. Porque a palavra de Deus já não vai voltar atrás. Se Deus tem uma ordem de fazer algo para Ele, trata de fazer. Se não fazer rindo, vai fazer chorando. Mas que vai fazer, vai. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então nós vemos no Marcos 4:37. Veio o vento e com esse vento veio um temporal e parece que vai arrebentar a embarcação. Mas Jesus, aleluia, estava no controle de tudo, deu ordem para o vento, deu ordem para o mar, e o barco seguiu o seu caminho. O que eu quero dizer, essas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, o profeta não, ele profetiza que Deus é aquele que vai te levar ao porto seguro. Ele vai te colocar em terra firme. Nada vai acontecer com você. É Ele que abre caminho no meio das tormentas, no meio do mar bravio. Ele faz caminho para você passar. Amém. Então nessa noite, pega essa palavra para você. Eu não sei se tem algum vento soprando na sua vida, sem termos de família, sem termos de finanças, sem termos de saúde. Eu não sei se é um vento ou uma tempestade que parece que veio para destruir, veio para acabar com tudo. Viva o Salmo 125. No meio de todos os vendavais, no meio de todas as tempestades, aquele que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Quem confia no Senhor será como um monte de Sião que não se abala. Quantos ventos já soprou no monte de Sião? Quantas tempestades veio no monte de Sião? Quantas guerras teve ao redor do monte de Sião? Você vai lá em Israel, ele está intacto no mesmo lugar. Então, se nós confiamos no Senhor, nós seremos como um monte de Sião. Mas como assim, pastor?
vergonha. Elas vêm, oram, principalmente quando a igreja está fazendo campanha. Se hoje fosse campanha aqui na igreja, a igreja não estava cabendo. Que a maioria do povo só crê que milagre vai acontecer se tiver campanha. E não precisa de campanha. Jesus curou tanta gente sem fazer campanha. Os apóstolos fez tanto milagre sem precisar de campanha. Respeito e gosto de fazer campanha porque são propósitos, mas nós não devemos viver disso. A nossa fé não pode estar em homem, não pode estar em profeta, não pode estar em pastor. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus, ela tem que estar viva dentro de nós. E eu vejo aqui, aleluias, pessoas que às vezes vêm nas tempestades, nos vendaval, às vezes com a vida toda derrotada, a família toda derrotada, às vezes desenganada a medicina, faz uma campanha, vem na igreja, recebe o milagre de Deus e vai embora. Às vezes o filho está preso e Deus liberta da prisão, aí some, todo mundo desaparece. Mas aquele que confia no Senhor, ele continua na presença do Senhor, ele continua cultuando o Senhor, ele continua buscando o Senhor. Cada vez que ele busca, ele está se estruturando, porque vem uma tempestade, amanhã pode vir outra pior do que aquela. E se você está com a sua fé em Deus, pode vir a tempestade que for, você vai passar por ela glorificando o Senhor. Eu falei que uma certa feita, e eu creio que vocês já devem ter observado isso. Quando vem uma tempestade, principalmente aquela de granizo, né? Depois que passa a tempestade, você vai ver um monte de pássaros mortos, não é assim? Vocês já viram em vídeo ou pessoalmente? A tempestade ela forma lá, aí os pássaros fogem para lá. Mas às vezes a tempestade vai ser mais rápida do que os pássaros. Vai conseguir alcançar os pássaros, mesmo eles tentando fugir, a tempestade vai alcançar eles. E a maioria deles morre. E tem uma ave que você nunca vai encontrar o corpo dela depois de uma tempestade. É a águia. Por quê? Porque quando a tempestade ela começa lá, ela está começando, a águia não vai para lá, a águia voa em direção à tempestade, e quanto mais perto, mais alto ela sobe, quanto mais perto, mais alto ela sobe, e passa por cima da tempestade. Amém, Jesus. Deus não quer que você fuja da tempestade, Deus quer que você passe por cima, por ela dela, porque asas Deus vai te dar, visão Deus vai te dar, força Deus vai te dar. Eu não vou fugir dessa tempestade, eu vou encarar ela no jejum, na oração, na palavra, nas promessas que já foram liberadas sobre minha vida. Essa tempestade ela vai vir, mas não vai tocar em mim, porque por cima dela eu vou passar no nome de Jesus. Bate palma no glorifico do Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia tem tempestade que às vezes ela vem nas nossas vidas. É porque no meio daquela tempestade tem um propósito de Deus. A de Jonas foi por causa da desobediência. Paulo ele estava no navio, estava indo para Roma, ele estava preso. 276 presos, 276 almas dentro daquele navio. E em uma determinada ilha, se não me engano, acho que é a ilha de Creta, ele chegou para aquele que comandava o navio e disse: olha, vamos ficar ancorados, vamos deixar passar esse vento, o vento está ficando forte, o mar está ficando agitado e a nossa embarcação não pode ir a pique no alto mar. Mas aquele homem tinha pressa de chegar em Roma e sai do barco. Era inverno, um frio que ninguém aguenta, um vento forte. Naquela época não é os navios que nós temos hoje, que mesmo assim de vez em quando tem uns aí que afunda. É uma vela.
mas nenhum de vocês vai perecer. Nem um fio de cabelo se perderá, nenhuma alma morrerá que está nesse navio. E vai acontecer do jeito que Deus falou comigo. Se o pastor falou com você, se o profeta falou para você, você pode colocar em dúvida. Mas se foi Deus que falou para você, você pode estar perdido no oceano. O vento pode vir com força contra a tua vida, mas se Deus falou, vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele zela pela palavra dEle. Bate o pau, glorifica o nome do Senhor. Em Atos capítulo 27, versículo 22 até o 25. Irmãos, coisa linda. Realmente o barco, ele quebra nos Recifes. Aqueles homens, os que sabiam nadar, foram para a praia. Os que não sabiam, pegaram algum pedaço de madeira. Todos foram para a praia. Mas por que aquele barco quebrou? Por que eles foram parar naquela praia? Naquela praia, na ilha de Malta. O governador daquela ilha estava enfermo. Paulo foi lá, orou pelo homem, ele ficou curado. Os moradores daquela ilha se converteram a Deus. Ali nasceu uma igreja, o nome do Senhor foi ali glorificado. Se o barco não tivesse quebrado, se eles não tivessem entrado naquela tempestade, aquela ilha não teria sido salva. Barco, depois o governador arrumou outro para eles. Você pode até perder uma embarcação, mas Deus não vai deixar você em falta de outra. Amém? Ainda que o barco quebre, Deus vai te colocar em terra firme. Ainda que aos olhos pareça que você não vai sobreviver à tempestade, a sua vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor. Para me encerrar, Mateus capítulo 14, versículo 27, Jesus, longe do barco, ele diz: tem bom ânimo, sou eu. Os discípulos estavam em terra firme. Jesus veio de barco, desceu. A Bíblia fala de 5.000 homens, porque os judeus tinham o costume de contar só os homens. Mas colocando mulher e criança era muito mais gente. E ali tinha um jovem que tinha 5 pães, 2 peixinhos. Vocês conhecem a história? Jesus alimenta toda aquela multidão. Aí Jesus fala para os discípulos: entra dentro do barco e vai na frente, atravessa o lago, vai para o outro lado. Daqui a pouco eu estou lá com vocês. Eu vou ficar aqui para me despedir da multidão. E Jesus se despediu da multidão. Jesus foi para o monte orar. E nisso se passaram de 6 para 9 horas. Enquanto Jesus estava lá no monte orando, o barco estava sendo açoitado no mar. Deus, ele põe limite até nas tempestades. Tem coisa que é permissiva. Meu amado, os discípulos talvez ficaram imaginando como é que Jesus iria alcançar eles. E de repente, no meio da irmão, estava um breu tudo escuro, o vento forte, as ondas batendo no barco. E remar contra o vento é a pior coisa que tem. Eu já fui pescar, mas estava em 3 barcos a remo. O vento virou. O dono passava toda a família trabalhando no mar. E a gente rema e não sai do lugar. Fulano aqui rema um pouquinho. Rapaz, eu já remei quase 1 hora. Parece que nós estamos no mesmo lugar. Você marca uma pedra, marca um lugar, e parece que você não sai do lugar. É diferente das nossas vidas, espiritualmente falando. Às vezes você rema, você se cansa, você fala: Deus, estou cansado, eu estou exausto, eu não aguento mais. E Ele vai permitir você ir até onde a sua
glorificado ali, mesmo em vida ainda. Porque foi em corpo glorificado que ele teve com Moisés e Elias em cima de um monte. E lá vem o mestre andando sobre as águas. É um fantasma, não era? Tem bom ânimo, sou eu, é o mestre que está aqui. Eles já tinham desistido. Talvez você já desistiu, pensou em parar de orar. Talvez você desistiu, pensou em parar de buscar. Veio o desânimo, a frieza espiritual. Irmãos, nós somos em 60 membros aqui na igreja. Eu creio que deve ter uns 10 que estão estudando à noite. Tudo bem que tem aquele que trabalha o dia e está cansado, às vezes vai para casa descansar. Mas cadê eles? Todas as terças-feiras, essa igreja, todos os membros, a maioria estavam aqui. A maioria virou crente domingueiro. Talvez não está precisando, porque está tudo calmo, não tem vento. Vai esperar a tempestade chegar para buscar Deus, para cultuar a Deus. Ou de repente pode ser o contrário, o vento está forte. Eu vou cruzar os braços, eu vou desistir. Se Deus quiser ele faz, se Deus não quiser ele não faz. E não é assim que Deus quer que nós agimos na presença dele. Amém? Amém. Cadê os demais? Você está aqui, você está ouvindo essa palavra maravilhosa. Eu estou sendo edificado com essa palavra. Eu creio que você também está sendo edificado com essa palavra. Porque Deus está falando com você. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas eu nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei do teu lado. Você tem que crer nisso. Amém. Você tem que crer nisso. Aí você já ouviu aqui na igreja que Pedro, logo, se é o senhor mesmo, deixa eu ir aí, eu quero ir até o senhor. Vem Pedro. Pedro vai, anda um pouquinho e afunda. Mas foi para Pedro não ter andado sobre o mar, porque hoje existe uma idolatria aí, que Pedro tem a chave do céu, que é Pedro que manda a chuva do céu. E simplesmente Pedro foi um homem de Deus, que serviu a Deus, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno de morrer igual a Cristo. E se ele pudesse voltar e dizer para os adoradores de Pedro que eles não, que isso é idolatria, que é pecado, talvez as pessoas se converteriam. Agora você já imaginou se Pedro, já pensou? Hein, Rubens? Se Pedro tivesse andado sobre as águas, o que seria no dia de hoje? Seria uma idolatria terrível, pior do que já é. Amém? Pedro não andou sobre as águas, porque só anda sobre as águas aquele que o vento obedece, aquele que o mar obedece, aquele que tem poder sobre a tempestade. Esse sim, que se chama Jesus Cristo, é o único que andou e anda sobre as águas. Aplaudo e glorifico o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Você lembra do tema da mensagem? Semeando no vento e colhendo na tempestade. Vamos repetir? Semeando no vento e colhendo na tempestade. Deus está falando para você: não olha para o vento. Aleluia. Não olha, não importa onde a semente vai cair. O que é a semente? É a palavra de Deus. Não deixe de servir a Deus. Não deixe de estar no culto. Não deixe de orar. Não deixe de ir para o monte. Não deixe de ir para o vale. Não deixe de clamar. Não deixe de acreditar. Deixe a tua vida no altar. Aleluia. Não pare de semear, mesmo se o vento estiver forte contra a tua vida. Amém. Eu só vou fazer a obra de Deus depois que Deus me dá minha vitória. Já vi crente falar assim. Eu só vou fazer a obra de Deus depois que Deus resolveu o meu problema. Eu só vou fazer a obra de Deus depois que Ele me dá um casamento. Eu só vou fazer a obra de Deus se Ele me curar. Eu só vou fazer a obra de Deus, meu amado. Não é assim. Com vento ou sem vento, faça a obra de Deus. Com tempestade ou sem tempestade, tem alegria de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida de nós. Semeia no vento e colhe na tempestade. Se você orar na tempestade, você não vai colher nada, mas Deus, Ele vai fazer você colher na tempestade. Tem gente que vai orar